Graça e paz, Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo ele fale ao seu coração através dessa palavra de fé de hoje. Nós vamos meditar aqui num texto bem conhecido, Jeremias 29, versículo 11, mas eu quero compartilhar com você essa palavra que fala sobre crermos num futuro que o Senhor pode moldar em nossas vidas, num destino que Ele tem para os seus filhos. O Senhor ele tem um propósito para minha vida e para a sua vida, meu irmão. Então fique comigo até o final. Eu tenho certeza que hoje você vai crescer aqui em graça e em conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Mas antes, deixa eu só convidar você que está pela primeira vez. Meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você, ok? Então, se você não quer ficar de fora, se inscreva para você receber todos os vídeos aqui do canal. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu até coloquei esse tema e essa introdução para você, lembrando que eu vou deixar também disponível no esboço para você depois ler e meditar. Um futuro moldado por Deus. Essa é a nossa palavra de fé de hoje. Deus quer cuidar de cada passo que damos em relação ao nosso futuro. Meu irmão, Deus ele quer cuidar de cada passo seu, de cada passo meu. Ele quer realmente guiar os nossos passos. Mas é necessário entender que precisamos permitir que Ele venha nos guiar. E com essa fé, vivermos Sua palavra. O que Sua palavra nos ensina, dia após dia. E é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor ele quer guiar os nossos passos. Ele quer realmente conduzir a nossa vida para o seu propósito. Mas precisamos permitir. Precisamos permitir o agir de Deus. Entenda, Deus ele não vai impor para você nada. Essa questão de falar que Deus vai impor, ele não impõe. Deus ele vai realmente trabalhar na sua vida se você permitir. Se você realmente der permissão, legalidade para o Espírito Santo fazer a obra que tem que ser feita. E ter um futuro moldado por Deus, ter realmente uma vida moldada pelo Senhor, um destino garantido pelo Senhor, que a gente sabe que é a vida eterna, o reino dos céus, isso só acontece quando permitimos o agir de Deus, quando permitimos Cristo dominar, governar o nosso ser. E aí eu quero já aqui, antes de ler o texto, trazer para você uma pergunta. Quem governa a sua vida? Quem que guia os seus passos? Se você responde para mim que é Cristo, que é o Senhor Jesus, então você tem realmente a garantia de um futuro moldado por Deus. Porque Cristo, ele realmente tem preparado para as nossas vidas esse futuro. E em Cristo, realmente nós somos transformados e aperfeiçoados. A gente vai entender isso aqui no decorrer da mensagem de hoje. Eu quero ler então esse texto de Jeremias 29, versículo 11, para juntos aqui entendermos o que esse texto traz de tão importante para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, diz assim: eu sei, na realidade, que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma versão mais atual, um linguajar mais fácil de entender. Então Jeremias ele está aqui trazendo esse entendimento num contexto aqui que eu vou colocar para você, em que o povo aqui estava, o povo de Israel, Judá, estava no exílio babilônico. E é o que eu realmente coloquei no contexto. Jeremias 29:11 foi escrito em um momento de grande tribulação. Um momento difícil para o povo de Israel. Eles estavam no exílio babilônico, longe de sua terra natal, sofrendo e questionando o futuro. O profeta Jeremias, em sua carta aos exilados, transmitiu a mensagem de Deus, assegurando-lhes que, apesar das dificuldades atuais, Deus tinha um plano para restaurá-los e trazê-los de volta para a sua terra. Então o povo aqui estava sofrendo, estava num momento difícil,
tinham sido exilados, ou seja, levados cativos para uma terra distante, uma terra que não era sua. E aí, quando isso aconteceu, eles começaram a questionar o que vai ser do nosso futuro. Isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje. O que tem a ver, o que vai ser do nosso futuro? O que esse texto nos ensina sobre o futuro, sobre realmente o que vamos alcançar daqui para frente? Ninguém sabe o futuro, é ou não é verdade? Mas podemos semear no presente para assim então, no futuro, ter um futuro garantido pelo Senhor. Jeremias, ele escreveu essa carta, se você ler depois de Jeremias 29 inteiro, você vai entender que é uma carta para os exilados, dizendo, olha, o Senhor tem para vocês um futuro de bênçãos. O Senhor tem preparado para vocês um futuro melhor. Tudo que vocês estão passando nesse exílio vai chegar ao fim. E chegou, depois de 70 anos, eles retornaram. Se você ler toda a história, você vai entender. Retornaram para a sua terra natal. Mas eles sofreram. E por que eles estavam sofrendo? Porque eles abandonaram o Senhor. Eles deixaram de praticar a palavra. E aí isso já me traz um alerta aqui, que o nosso futuro ele está totalmente ligado ao que a palavra diz. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. E se você quer ter um futuro realmente guiado pelo Senhor, moldado por Deus, você precisa praticar dia após dia a palavra. E é inegociável, meu irmão, minha irmã, a prática da palavra. O cristão verdadeiro, ele pratica todos os dias. E praticar a palavra nada mais é do que colocar em prática o que a palavra ensina, a oração, o jejum, a obediência, a vigilância, o temor a Deus, o compromisso, amar ao próximo. E eu poderia aqui citar muitos e muitos exemplos. A prática da palavra vai realmente moldar o meu futuro e permitir que o Senhor venha me conduzir no seu caminho até a eternidade, que é o nosso objetivo final. Deu para você entender? Então esse é o contexto que eu trouxe para você. E quando a gente lê então Jeremias 29, 11, entendendo o contexto que eles estavam vivendo, então a gente consegue entender o que Deus estava falando para eles. Olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Eles estavam duvidosos referente ao seu futuro. E Deus fala, olha, eu tenho paz para vocês, eu não tenho mal. Tudo que vocês estão passando é porque vocês me abandonaram. Vocês deixaram a prática da minha palavra. Se voltaram para outros deuses, enfim, e acabaram sendo exilados. Foram dominados por territórios vizinhos inimigos, né? No caso aqui a Babilônia, que era uma grande potência da época. Mas eu tenho um futuro para vocês, e tenho um futuro de paz e uma esperança, como está escrito nesse versículo, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E esse texto, ele serve também para as nossas vidas. E foi exatamente o que eu coloquei aqui na aplicação, e eu quero ler para você. Esse texto nos encoraja a confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas. Parece até algo óbvio de estar aqui falando para você, que todo mundo fala isso, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida, e realmente Deus tem um plano para cada ser humano, cada pessoa que existe nessa terra. Deus tem um plano, meu irmão, minha irmã. É claro que esse plano passa por Cristo, com certeza. Aí eu coloquei assim, um plano que visa garantir o nosso futuro. Devemos manter nossa fé e perseverança, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. E aí eu queria que você prestasse atenção aqui em mim agora. Como assim resultados imediatos? Nós vivemos num mundo imediatista, é ou não é verdade? Com a tecnologia, já falei sobre isso aqui no canal, com a evolução das coisas, as pessoas estão aceleradas, estão ansiosas, talvez até o seu caso. A ansiedade tem dominado o seu coração. A pressa, às vezes um pensamento, algo que você quer alcançar logo, você não está alcançando, e você deixa então de viver dia após dia o que a palavra ensina, desfrutando da fé em Cristo Jesus. As pessoas estão assim, dessa maneira, imediatista.
Então Deus, ele quer que você venha crer na promessa dele. Deus quer que você confie naquilo que ele está fazendo, e ele está trabalhando em seu favor. E o trabalhar de Deus não é da nossa maneira. Às vezes ele vai permitir uma situação, ele vai moldar um caráter em nós, ele vai criar uma situação para que a gente cresça, ele vai permitir realmente um desafio, ele vai fazer de alguma forma para que o plano dele venha se cumprir. E o maior plano do Senhor é o plano salvífico, que é a vida eterna. É claro que em nós ele quer também que essa vida eterna se expanda para outras pessoas, alcance outras vidas, alcance o nosso próximo. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que o futuro moldado por Deus, ele vai começar primeiro quando você permite Cristo entrar na sua vida e quando você, então, uma vez permitindo, deixa ser guiado pela sua palavra. Tá dando para você entender? Então essa é a aplicação que eu quero encorajar você a praticar hoje. E aí eu quero ler 2 referências bíblicas aqui para a gente poder concluir a nossa mensagem de hoje. A primeira está aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, a boa obra ela vai se concluir somente em Cristo, até a volta do nosso Senhor. Essa é a primeira referência bíblica que eu compartilho com você. Você crê nisso? Que ele vai completar essa obra? Eu creio também. A segunda referência para a gente poder concluir a nossa mensagem é essa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam. Os desafios, as lutas que surgem, os problemas às vezes que você enfrenta, tudo coopera para o seu crescimento, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus tem um futuro para você, futuro de paz. E quando eu digo paz, não estou dizendo que não vai ter problema, mas a paz interior, a paz na alma, a certeza. Sabe qual é a paz verdadeira? A certeza que um dia vamos reinar com Cristo, no seu reino de glória. É claro, aqui na terra podemos fazer a diferença, podemos alcançar muitas vitórias para a glória do Senhor, mas um dia vamos estar face a face com o Pai, literalmente falando. E é isso. Esse é o maior futuro para a humanidade, que muitos desprezam, muitos vivem apenas o aqui e o agora, que é as coisas dessa vida, os bens, as conquistas, as coisas que não é errado você crescer, prosperar, mas isso não é o suficiente, isso é apenas um momento de vaidade da humanidade. Mas o maior privilégio é o reino, é a vida eterna. E é isso que esse texto fala, que todas as coisas cooperam. Então, se você talvez está enfrentando uma dificuldade, talvez você ainda não realizou aquilo que você queria realizar, um sonho, um projeto, talvez você ainda não alcançou o seu objetivo, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, acalme o seu coração, creia no propósito de Deus, confie no futuro que Deus tem para você, mas se você não permitir o agir do Senhor, então você não vai alcançar. Tá dando para você entender? Medita sobre isso. Eu tenho certeza que você vai entender. Para a gente poder contextualizar aqui essas referências, eu coloquei assim, ó. Esses versículos reforçam a mensagem de Jeremias 29:11, lembrando-nos de que Deus está continuamente, todo dia, trabalhando em nossas vidas para realizar o seu bom propósito. E aí aqui fica uma observação. Qual que é o bom propósito de Deus? A sua vontade. A vontade do Pai. E às vezes a vontade do Pai, na grande maioria das vezes, é claro, vai confrontar a nossa vontade. Às vezes você vai querer algo e Deus quer outro para você. Você vai almejar um futuro, Deus vai almejar algo muito além. Porque Deus é assim. E é assim que Ele trabalha. E eu quero aqui te incentivar, te encorajar hoje nessa mensagem. Permita o Senhor moldar o seu futuro. Seja você um pastor ou não, um pregador, seja você um missionário, seja você uma pessoa que está começando agora na fé, talvez você estava até afastado, desviado, está ouvindo essa mensagem hoje. Permita o Senhor cuidar do seu futuro. Como que eu faço isso? Cristo. Colocando Cristo em primeiro lugar, colocando Jesus, amando Ele, amando a sua palavra,
adorando ao Senhor, único e verdadeiro digno de louvor. Se você fizer isso, você vai alcançar esse futuro moldado por Deus. Para a gente poder concluir, eu coloquei desta maneira, que possamos nos apegar a essa promessa, vivendo com fé e confiança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, guiando cada um dos nossos passos para um propósito maior e mais grandioso. Amém? Medita mais nessa palavra de hoje. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Lembrando que vai estar também disponível na descrição do vídeo aqui embaixo. Ó. Clica na descrição, vai estar o esboço para você ler, meditar, estudar. Se você quiser pregar também essa palavra, esse texto, fique à vontade. Ok? Fique na paz, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração e até o nosso próximo vídeo.